Vamos abrir então nossas Bíblias essa noite, novamente para o livro de Mateus, capítulo 5. Todos os domingos à noite estamos falando sobre discipulado. Sendo um discípulo de Cristo, aprendendo a seguir Ele como o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Deus, aprendendo de todos os ensinamentos que Ele passou para nós na palavra de Deus, aprendendo, colocando, vivendo as coisas e assim passando para os outros. Esse é o dever de todos nós, ser um discípulo e depois discipular outras pessoas. Estamos começando nessa jornada esse ano e a primeira coisa que depois que nós aprendemos a necessidade, a importância de ser um discípulo, como é um plano de Deus, não para o crescimento em números das igrejas, mas o crescimento espiritual de cada membro de cada igreja. É muito mais importante para Deus a qualidade de vida do que a quantidade de pessoas que frequentam as igrejas. Então hoje vamos continuar vendo que Jesus, a primeira vez que Ele chamou os seus discípulos, agora Ele já escolheu, Ele foi batizado com 30 anos, Ele já passou os 40 dias no deserto, agora Ele começou a pregar na cidade, chamou, convidou esses 12 homens para ser os seus seguidores, seus discípulos, seus apóstolos. Ele chama eles para subir um monte e eles subiram Jesus nesse monte. Jesus sentou, eles ficaram ao seu redor. Ele começa a ensinar como deve ser uma pessoa como discípulo dele. Essa não é uma opção para nós, essa não é várias coisas que podemos tentar ser em uma ou duas dessas coisas, essas qualidades, essas atitudes, mas essa vai descrever nós e nosso serviço, nossa vida cristã, cada um. E assim, outras multidões, as pessoas estavam seguindo Ele ao redor, ouvindo também essa mensagem, provavelmente achando que era uma loucura, provavelmente achando que era impossível viver essa vida, porque o mundo não consegue entender uma vida cristã. Mas Jesus está falando com os seus apóstolos, a sua igreja, de como ser um discípulo. E hoje e próximas semanas nós vamos tentar entender todinha essa mensagem de capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nós falamos domingo passado sobre a primeira qualidade, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres, descobrimos que a palavra pobre é mais que pobre, é mendigo, a pessoa que é tão pobre que ele tem que pedir esmola, ele tem que sair pedindo toda ajuda. Para nós receber o reino dos céus, para nós receber a nossa vida eterna, nós temos que ver que dentro de mim eu não tenho nada que agrada a Deus, eu não tenho nada que eu possa fazer, eu tenho que pedir, tenho que implorar para tudo que eu tenho espiritualmente, e nós continuamos fazendo isso, nós vamos receber essa consequência que é o reino dos céus. Hoje à noite quero que nós concentramos em só mais um versículo, versículo 4, Mateus 5, versículo 4, a segunda atitude que Ele fala para os seus discípulos e para todos nós hoje à noite: bem-aventurados, ou lembre que bem-abençoados, os que choram, pois serão consolados. É bom que essa seria a noite da Dia das Mães, que quem chora mais na família são as mães, né? Elas sentem mais compaixão para as coisas, mais das suas crianças. Mas a primeira pergunta que nós temos que explorar essa noite é: será que só pelo fato que a pessoa chora que vai ser consolado por Deus? Só isso que Deus exige que nós choramos? Eu conheço pessoas que choram e choram muito. Eu conheço pessoas que choram por qualquer coisa. Vai assistir um filme um pouco triste, vai chorar, né?
vai ganhar alguma coisa, vai chorar. Né? A pessoa que chora, se machuca, vai chorar. Se alguma coisa, alguém fala coisa mal com ela, chora. Então tem pessoas que choram por qualquer razão. Será que Deus está falando para essas pessoas que se você chora por qualquer razão, eu vou te consolar? Será que a única coisa que a pessoa tem que fazer para receber essa conforto íntima de Deus é ser triste, é chorar? E quando faz coisas erradas? Eu sei que ninguém aqui faz, mas de vez em quando faz coisa errada, vai pecar e vai sentir mal e a pessoa chora. Tem muitas mães que infelizmente choram muito por causa dos seus filhos. Os filhos fazem coisas erradas, talvez se torna acabando assim na cadeia, ou até morrendo sem razão, porque só escolheram um caminho errado, e ela chora muito. Será que Deus vai consolar elas? Tem muitas mães que não fez o que foi feito aqui hoje à noite, que não promete ensinar os seus filhos no caminho de Deus, que nunca leva a criança para a igreja, que não liga para essas coisas, mas quando coisas más acontecem com os seus filhos, elas também choram. Será que Deus vai consolar elas enquanto ela estava desobedecendo a Deus? Será que a única coisa que tem que fazer para receber essa bênção eterna de Deus é chorar? Vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Essa atitude que Jesus está ensinando é mais uma que as pessoas lêem, entendem as palavras, mas não entendem a mensagem que realmente Jesus está querendo dizer. Vamos descobrir isso hoje à noite. Hebreus capítulo 12. Está falando sobre uma pessoa que a maioria de nós conhecemos. O nome dele era Esaú. Ele era o irmão de Jacó, filho de Isaac, na época do Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Naquela época, ele e Jacó eram gêmeos, mas ele saiu primeiro. Então ele era o primogênito. E como primogênito da família, você podia receber a bênção, a herança. Ele era o primeiro lugar para receber a herança do pai. E também, o que era mais importante naquela época, a bênção do pai. Mas nós conhecemos a história que ele chegou um dia com muito fome. E Jacó estava preparando uma comida e ele vendeu a herança, vendeu essa bênção para o seu irmão. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando aqui está falando de Esaú, quando quis receber ou quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ele chorou muito. Ele reconheceu o que ele tinha feito foi errado. Ele quis receber a bênção. Ele ficou muito triste, ele chorou, ele implorou seu pai, abençoar ele, mas o pai não podia, por causa da decisão errada que ele fez. Mas ele chorou. Parece que ele cumpriu o que Jesus falou: quem chora, eu vou consolar. Mas vamos voltar aqui em Hebreus capítulo 12, para versículo 14. Versículo 14 diz para todos nós: esforcem-se para viver em paz com todos e para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, falando isso hoje nos homens, brote em causa perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano,
como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Até ele buscou, depois ele sentiu mal. Ele buscou com lágrimas, mas ainda ele foi rejeitado. Só porque a pessoa chora, só porque a pessoa perde alguma coisa e sente mal, e tem dó de si mesmo, e quer ter, e vai chorar, isso, biblicamente, não significa que vai receber ou ser consolado por Deus. Tiago capítulo 2, o próximo livro em ordem. Tiago capítulo 2, versículos 10 a 13. Tiago capítulo 2, começando no versículo 10. É capítulo 5, desculpa. Capítulo 5 de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículos 1 e 2. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. As pessoas que amam mais a sua riqueza durante essa vida, e no final da vida, eles vão ver que a sua riqueza não comprou eternidade, não comprou felicidade, não comprou as bem-aventurados. As pessoas vão chorar e lamentar, mas eles não vão ser consolados, eles não vão receber aquilo, porque eles ignoraram Deus, ignoraram as bênçãos de Deus, ignoraram as promessas de Deus, ignoraram a crucificação de Cristo, amando mais as suas riquezas. Eles choram, vão chorar, mas eles não vão ser consolados por Deus. Jeremias, no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 4. Versículos 5 a 8. Até o povo abençoado por Deus, a nação escolhida por Deus, a nação de Israel, eles desobedeceram Deus. Eles correram atrás de outros deuses. Eles iam pagar o preço por isso. Eles iam sofrer por isso. Jeremias capítulo 4, versículos 5 a 8. A Bíblia nos diz: anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, toquem a trombeta por toda essa terra, gritem bem alto e digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas, ergam o sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte de Babilônia eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Por isso, põem vestes de lamento, choram e gritam, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Quando um povo, não se importa quem é, quando um povo desobedece a Deus, desvia do caminho de Deus e levanta a ira de Deus contra, a pessoa vai chorar, vai lamentar, mas vai receber as consequências do seu pecado. Então nós podemos ver facilmente que somente chorar, somente sentir mal, somente ter tristeza das coisas que acontecendo em nossas vidas, não vão trazer
consolação de Deus. Mais um versículo que prova disso, Provérbios. Provérbios, capítulo 1. Primeiro capítulo de Provérbios, versículos 23 a 31. Provérbios, capítulo 1, começando no versículo 23. Presta bem atenção. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, nota com quem está falando. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça ao atingir como uma vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, ou gritarão, ou clamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Não é simplesmente chorar para receber essa consolação de Deus. O choro é um resultado de alguma coisa que está sentindo. Essa palavra chorar, aqui em Mateus capítulo 5, a palavra em grego, a palavra chama pentheus. Pentheus pode ser traduzido em outros lugares chorar, mas na maioria das traduções da nossa Bíblia é traduzido como tristeza, lamentar ou entristecer. Não é somente o ato de chorar, mas é uma atitude de alguma coisa que aconteceu, causou você sentir triste, entristecer ou lamentar sobre a coisa. Pode ser que nem cause você chorar. Uma chora pode ser uma manipulação de ganhar o que você quer. Pode ser uma coisa falsa. Essa palavra pentheus fala sobre um sentimento real dentro da pessoa que causa uma ação. Nós vimos que domingo passado, pobre no espírito, fala de uma pessoa tão pobre, reconhece a sua pobreza espiritual diante de Deus, e esse sentimento, essa atitude causa ou produz uma ação. Essa ação é para buscar Deus, buscar o amor de Deus, porque tem falta, é pobre, não tem. A mesma coisa com essa que a gente está falando hoje à noite. As pessoas que lamentam, que tem um sentimento tão forte que causa uma ação na sua vida, que lamentam principalmente o seu próprio pecado e causa você fazer alguma coisa contra o seu pecado. Você vai lamentar a situação dos seus irmãos e por causa do pecado dos outros, causa você ter uma ação para ajudar, para corrigir, para ensinar. Vocês lamentam sobre a situação desse mundo, das milhões e bilhões de pessoas morrendo, uma desgraça, desprezaram o convite, a mão estendida de Deus. Eles estão morrendo pela ignorância das coisas de Deus, e essa faz você lamentar tanto, que você vai entregar a sua vida para fazer o que é necessário para chegar lá e conversar, testemunhar, pregar para essas pessoas. Essa é o que Jesus está falando aqui. Não simplesmente ser triste porque o seu time perdeu, você perdeu um emprego, coisas acontecem com todo mundo e você chora por isso. Não.
você está lamentando, você está muito triste por causa das situações, e essa tristeza produz em você uma ação, e essa ação vai agradar a Deus. Essa é durante a nossa vida inteira que isso deve acontecer. Um versículo que Paulo fala, explica muito bem isso. Vamos abrir nossas Bíblias para 2 Coríntios, segunda carta para a igreja em Corintos, 2 Coríntios capítulo 7. O Paulo passou muito tempo na cidade de Corintos, pregando, ensinando. Ele organizou uma igreja. Depois de quase 2 anos, ele saiu de lá e foi para outras cidades. Ele deixou pessoas cuidando da igreja. Depois que ele saiu, ele ouviu pessoas falando que a igreja em Corinto estava com muitos problemas, muitas divisões. Nós lemos o 1 Coríntios e nós vemos que a igreja estava realmente numa situação horrível, brigando com divisões. A ceia do Senhor, que ele chamava a ceia do Senhor, as pessoas estavam literalmente ficando bêbados e brigando entre si. A situação dessa igreja realmente foi muito mal. E o Paulo ouviu disso, ele mandou uma carta brava, uma carta que realmente ensinava tudo que estava fazendo errado, o que eles tinham que fazer para agradar a Deus. E Paulo disse que enquanto estava escrevendo a carta, ele estava sentindo talvez remorso de mandar uma carta tão forte para eles. Que ele falou que mandando uma carta não é a mesma coisa de falando face a face. Mandando uma carta, a pessoa vai pegar a carta e talvez ele não vai entender exatamente o que está querendo dizer. Ele não tá vendo a compaixão, talvez as lágrimas nos olhos quando está escrevendo coisas fortes. Então ele até falou que eu me arrependi de mandar uma carta tão forte para vocês. Mas depois, passou um tempo, e um irmão, um outro jovem pregador, Tito, Paulo mandou para lá. Paulo ia fazer uma visita para eles. E Paulo era um pouco ansioso de chegar para essa igreja e todo mundo ficar com raiva com Paulo por causa daquela carta. Então ele mandou um irmão, Tito, para lá, para ver as condições. E esse irmão Tito voltou para o Paulo e contou, não, está muito bem. Eles realmente ficaram um pouco chateados quando leu a carta, mas essa carta produziu uma mudança, uma transformação grande na vida deles. É isso que Jesus está dizendo. Vamos ver aqui, para entender melhor. 2 Coríntios, capítulo 7. Só versículos 8 a 10. 2 Coríntios, capítulo 7. Começando aqui em versículo 8. O Paulo, a segunda carta agora, depois que ouviu a mudança que ele tinha feito. O Paulo diz, versículo 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza. O que Jesus falou, não era só chorar, mas uma tristeza. Não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, mas percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque, olha aqui, porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus, lembra essa frase, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. O Paulo está explicando perfeitamente o que Jesus ensinou. Só chorar, só ter remorso por alguma coisa, não produz arrependimento. Produz, na maioria das vezes, a morte.
porque a pessoa vai reclamar, vai sentir dó para si mesmo, vai ficar chateado, vai talvez entrar na depressão, vai causar muitas coisas, mas não leva a pessoa ao arrependimento. E a maioria das pessoas do mundo chora por causa de remorso. Mas tristeza, segundo Deus, quando nós fazemos coisas erradas, quando alguém vai apontar para nós, olha, essa que você falou, essa que você fez, essa que você não fez, realmente é errado diante de Deus. E naquele momento nós podemos até ficar chateado, ficar com raiva, mas se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo vai começar convencendo-nos do nosso pecado. E aquela tristeza não vai ser um remorso de alguém apontar o dedo e falar mal de nós e eu chorei por causa disso. Não, nós vamos entender que o que eu fiz era contra a santidade, a divinidade de Deus. Eu sou triste de ser um vaso de desonra na casa de Deus. Eu não quero permanecer assim. Essa tristeza que eu estou sentindo, segundo Deus, faz uma ação em mim de pedir perdão, de arrepender. E lembre que quando a Bíblia fala de arrependimento, o arrependimento bíblico é que você deixa aquilo que você fez e nunca volta mais. Arrependido, uma mudança de direção, mudança de atitude. Quando a tristeza, segundo Deus, produz esse arrependimento, claro que nós vamos receber o consolo de Deus. Deus vai nos perdoar. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que quando nós, e somente quando nós confessarmos os nossos pecados, que Deus é justo e fiel para nos perdoar de toda a nossa iniquidade e nos purificar. Essa traz o conforto, essa traz consolação de Deus. Não somente chorar para ficar, tem pessoas que ficam com raiva e choram. E não é se chora, é quando nós ficamos tristes por causa do nosso pecado. E essa tristeza faz a gente arrepender do mal que nós fizemos. E nós pedimos perdão, nós arrependemos. Deus vai nos perdoar, Ele vai nos consolar. E nós não vamos ter uma consciência pesada. O Espírito Santo vai nos limpar desse pensamento. E isso é o consolo que Jesus está falando. Tem outras razões que não temos tempo hoje para ver. Mas se lembra quando o Paulo escreveu para essa mesma igreja. Dentro dessa mesma igreja, em capítulo 5, nós achamos que tem um rapaz da igreja, uma pessoa da igreja que estava tendo um acaso com a esposa do pai, do seu próprio pai. E toda a igreja ficou sabendo. E toda a igreja estava achando que não era uma coisa séria, até brincando, falando abertamente sobre esse pecado. E Paulo escreveu para eles e falou: como vocês podem aceitar isso? Nem no mundo, nem entre os gentios, tais coisas acontecem. A pessoa aceita. Vocês, ao invés de tendo essa, ele até chamou orgulho de ter isso acontecendo na sua igreja, vocês devem chorar, devem lamentar. E esse lamento, essa tristeza, deve causar você a colocar esse homem imoral fora da sua igreja. Porque ele está sujando o corpo de Cristo. E eles fizeram isso. Depois que receberam essa carta, eles entenderam, o dedo de Paulo foi apontado neles, falando o erro. Eles ficaram talvez chateados, talvez tristes, mas essa causou a eles obedecer Deus. Quando a tristeza de Deus, quando a tristeza das coisas que acontecem segundo Deus, causa a gente agir da maneira correta, Deus vai nos consolar. Mas somente nesses momentos. Não é um sinal verde para chorar e ser consolado por Deus. Se nós somos desobedientes a Deus e as consequências não faz a gente pedir perdão, nós não vamos receber esse consolo de Deus. Isso é a tristeza segundo Deus. Que mais produz? Porque Jesus falou só aquilo?
Mas em prática, Paulo está falando muito mais. O que mais produz tristeza, segundo Deus? E por que Jesus falou aquilo? E por que Deus consola as pessoas que têm essa tristeza, segundo Deus? Olha o versículo 11. Continuando, nós lemos 8, 9 e 10. Agora Paulo continua falando em versículo 11, capítulo 7 de 2 Coríntios. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Olha essa lista. Que dedicação. Fizeram ele ser mais dedicado a Deus. Que desculpas. Essa palavra desculpa seria melhor pedindo perdão. Pedindo perdão de tudo que fizeram errado. Causou a eles ver os erros e pedir perdão. Que indignação. Indignação dos seus próprios pecados. Que temor. Fez eles ter mais temor para Deus. Que saudade, aquela saudade sincera que eles sentiram para o grande apóstolo Paulo, que apontou o seu dedo e esclareceu os seus pecados. Tinha saudade de ver ele de novo, porque mudou a atitude deles. Que preocupação com a vida do apóstolo Paulo e dos outros. Que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Eles cresceram muito, transformaram muito. Por quê? Porque eles não ficaram ignorantes dos seus próprios pecados. O Paulo não passou a mão por cima e falou, não, tudo bem, vocês são jovens, vocês não entendem muita coisa, deixe para lá. No Paulo mostrou biblicamente e a maneira brava como eles estavam desobedecendo a divindade de Deus. E no começo é difícil receber isso. Essa parte pior do nosso ministério é quando nós vemos os irmãos e irmãs da nossa igreja desviando, fazendo coisa errada, para chegar e falar a verdade. Mas tem que ser falado, porque somente quando a pessoa sente essa tristeza. Tem pessoas que choram porque fica brava e sai ofendido e volta no mundo. Essas pessoas nunca vão ser consoladas por Deus. Mas a pessoa que permanece, a pessoa que deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e vê realmente, fazer você triste, lamentar do seu próprio pecado e causa você querer mudar, arrepender e pedir perdão de Deus, essas pessoas vão receber esse consolo de Deus. E só essas pessoas. Muito abençoados os que têm tristeza segundo Deus, pois serão consolados. Essa palavra consolado é uma palavra interessante também. Vem das duas palavras em grego, para e kaleo. Para significa para. Kaleo significa chamar perto. Essa palavra consolado, às vezes é traduzido confortado. É a palavra que a ideia é de chamar perto. Como uma mãe, Dia das Mães, ou pai, chama sua criança machucada, ou a sua criança triste, ou a sua criança que está chorando. Quando você chama a sua criança para perto de você, e você vai abraçar, vai consolar a sua filha, o seu filho. Essa palavra que Jesus usou, que Deus vai fazer isso para nós. Porque o pecado, quando nós cometemos um pecado, essa afasta-nos da presença de Deus. E somente quando nós arrependemos, confessamos, pedindo perdão, Deus vai nos chamar por perto. E nós podemos sentir o abraço, nós cantamos sobre isso hoje à noite, o abraço do Senhor em nossas vidas. É isso que Jesus quer. Jesus quer ter com seus discípulos essa intimidade, esse amor, esse sentimento de segurança quando estamos abraçados por Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. A Nova Jerusalém, depois
que esse mundo se acaba, depois do 1000 anos, 1 milênio com Jesus aqui na Terra, Ele está planejando uma nova cidade, uma nova terra que vai descer do céu. E eternamente nós vamos, todos que creram em Cristo como Salvador, todos os salvos verdadeiros, vão permanecer com Ele nesse lugar para sempre. E versículo 4 de capítulo 21 simplesmente diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Mas por enquanto, antes que acontecer aquele dia, quando nós, ou por rebeldia, ou de qualquer razão, ignorância, quando nós erramos e pecamos, podemos chorar por remorso. A Bíblia diz que Judas chorou por remorso, mas ele não achou arrependimento. Por quê? Porque ele sentiu dó de si mesmo. Ele não confiou em um Deus que podia perdoar até aquela coisa que ele fez. Ele não deu tempo para arrependimento. Ele se matou por causa do remorso. Nós temos que entender na situação o nosso pecado e sentir essa tristeza, mas sempre dar para Deus, sempre entregar para Deus, pedindo perdão. E um Deus nosso, Ele pode perdoar de qualquer coisa horrível em nossas vidas. Domingo passado eu usei na conclusão a história do filho pródigo. Vou usar novamente. O filho pródigo, em Lucas capítulo 15, sabemos que depois que ele deixou seu pai em rebeldia, não quis mais viver na casa do seu pai, ele pegou toda a sua herança antes que até o pai morreu, pegou tudo que ele tinha direito, ele foi para uma terra distante, ele gastou tudo, vivendo uma vida muito imoral, perdeu tudo, perdeu todos os seus amigos, se achou vivendo num lugar, dando comida para os porcos e querendo até comer essa comida, e ele viu dentro dele, ele sentiu essa tristeza, ele sentiu que foi por causa dele, não da situação, mas por causa dele. Ele diz assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele levantou, ele voltou para casa, ele mostrou humildade, ele voltou arrependido, pedindo perdão. E a Bíblia diz que quando estava chegando, o pai o viu ainda longe e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou para Caleu. Ele consolou o seu filho. Tem pessoas aqui hoje à noite que talvez precisem isso, precisa sentir os braços do Senhor consolando você, abraçando você, chamando você para voltar mais perto. Mas Jesus falou: mas somente para aqueles que têm a tristeza segundo Deus. E essa tristeza causa a você arrepender e humildemente voltar para Ele. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você precisa sentir triste, entristecer, porque você pecou contra a divindade, a santidade de Deus, e você está sentindo uma distância, longe de Deus, e vai continuar sentindo isso, vai continuar sentindo que Deus não está perto de você, e a razão disso é para você sentir e ser triste, e querer a presença de Deus novamente na sua vida. Mas antes que isso aconteça, tem que pedir perdão, tem que arrepender, e assim Ele vai chamar você por perto. Enquanto a equipe de louvor sobe para preparar uma música, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez para o livro de Salmos 34.
E vamos terminar com esse salmo. Salmo 34. Começando no versículo 11. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito, ao seu choro de socorro. O rosto do Senhor volte-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Essa é a promessa de Deus. Todo mundo passa por adversidades. Todo mundo passa por situações tristes. Mas só porque a pessoa chora, não significa que vai ser consolado por Deus. Se a sua tristeza produz arrependimento, Deus vai consolar. Não existe nada que você fez que é maior do que o amor de Deus. Não existe nada na sua vida, no seu passado, que Deus não pode, não simplesmente, não somente, ou não apenas te perdoar, mas esquecer. E nunca vai ser condenado por aquilo. É bom ser triste. É bom sentir essa tristeza quando nós erramos. É a maneira que Deus usa para nos trazer mais perto dele. Vamos aproveitar os momentos que nós temos e vamos produzir arrependimento, dedicação, pedindo perdão, saudades da maneira da intimidade que tinha com Deus. Viver pela justiça. Vamos cumprir, vamos ser aquele vaso de honra na casa do Senhor. Vamos fazer isso a prioridade da nossa vida. Como é Dia das Mães, e como eu falei, realmente somos abençoados de ter não somente um número de mães, mas um número de mães que realmente entendem essas coisas, que estão fiéis, não somente ensinando seus próprios filhos, mas ensinando as crianças da nossa igreja e sendo exemplos. Vamos seguir esses exemplos. Vamos seguir os exemplos das mães que nós temos na Bíblia, que sacrificaram tudo para ter certeza que o seu filho estará no melhor lugar possível, dentro da vontade de Deus. Não importa que escola, que cidade, que país, onde a pessoa mora, o que é importante é que onde mora está dentro da vontade de Deus. E a direção da mãe é a principal. Vamos ficar em pé.